Fala pessoal, aqui quem fala é o Felipe e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre internacionalização no nosso primeiro vídeo do ano. Então, se tu teve alguma dúvida sobre fazer as traduções tanto na plataforma quanto em Service Portal, vem comigo que eu vou te mostrar duas dicas básicas com foco em Service Portal. Bom, como vocês podem ver aqui, eu estou instalando esse plugin e eu quis trazer para vocês justamente essa parte que é muito importante, que vocês precisam ter algum idioma instalado na plataforma, senão vocês não conseguem fazer a tradução que vocês querem. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a internacionalização do idioma alemão. Então, esse i18n aqui, quando vocês vão procurar em plugins, vocês vão achar i18n, o nome da língua Translations. Então, isso é muito importante na hora de fazer a instalação do idioma em si. Plugin instalado, agora vamos para a parte que interessa. Logo depois que vocês instalam o plugin, vai aparecer algumas coisas embaixo dessa aplicação aqui, System Localization. Algumas coisas já apareciam antes, mas algumas novas aparecem, como esse Enable i18n Debugging e o Disable i18n Debugging. Eles vão ser teus amigos na hora de que tu precisar debugar para descobrir aonde que tu faz a translation de alguma coisa. Aqui o foco é Service Portal, mas basicamente esse tipo de debug aqui ele funciona para toda a plataforma. Como o foco é em Service Portal, eu vou ligar ele aqui e lembrando, na hora que tu acabar com a translation, tu vem simplesmente aqui, clica em Disable, porque senão vai aparecer uma coisa aqui. Basicamente, se eu vou abrir esse aqui como exemplo, vocês vão ver que aparecem muitas coisas, muitos prefixos aqui, como esse MSG, o GMLD e por aí vai. E isso pode acabar confundindo. Isso aparece, obviamente, só para ti, não só na tua sessão, não é para todo mundo que está usando a plataforma no momento. Então, agora a gente vai entrar no Employee Center, que é o nosso foco, que é o front-end. E como vocês podem ver, aparecem muitos prefixos aqui. O TRT IT, TRT, MSG, vai aparecer também TRF, enfim, alguns prefixos. O que esses prefixos nos dizem? Exatamente a tabela que a gente tem que entrar para descobrir aonde que está essa translation. Calma que eu vou mostrar para vocês agora exatamente o que eu quero dizer com isso. Basicamente, alguém escreveu um artigo aqui na comunidade e onde eu quero trazer o foco para vocês é basicamente nesse prefixo aqui e a tabela. Ou seja, quando tu encontrar um prefixo, em qual tabela que tu tem que ir para encontrar essa tradução e essa entry aqui para fazer essa tradução. Esse artigo aqui eu vou deixar disponível para vocês na descrição desse vídeo e a gente vai fazer como exercício agora procurar essas mensagens que a gente quer fazer o translate delas. Então, a gente vai basicamente aqui no Employee Center e a gente vai procurar aqui Quick Tasks. Esse Quick Tasks a gente quer fazer a tradução para alguma coisa. A gente sabe que o prefixo é MSG. Com isso, a gente sabe que é MSG, a gente vai nessa tabela aqui. Eu vou fechar esse daqui que eu não preciso mais. Que essa aqui é a tabela principal, ao meu ver, quando a gente se trata de Service Portal. Claro que nem tudo está nessa tabela, mas as coisas principais estão nelas. Então aqui a gente vem em Quick Tasks e a gente já vê aqui que a gente só tem uma entrada, que é para o inglês. E agora a gente precisa criar, nesse caso, a gente vai criar uma para outra língua, que é o alemão, que a gente tem instalado, e a gente vai criar essa nova entrada. E qual é o pulo do gato aqui quando a gente está tratando de traduções nessa tabela aqui? É aqui. Essa é a chave de tradução quando tu precisa fazer e usar alguma tradução no Service Portal, ou seja, se tu está nos widgets. A gente aqui vai criar a tradução para o alemão. Então o que a gente faz? A chave é Quick Tasks. E aqui a gente tem que se ligar que é case sensitive. Ou seja, se tu escrever aqui com o T maiúsculo, não vai ser a mesma key que a gente estava usando antes. Eu vou voltar, na verdade, esse passo e eu vou fazer por essa task aqui, por essa entrada. Só que essa entrada aqui está no Employee Center. Mas como vocês podem ver, aqui existe esse Quick Tasks com T minúsculo. Essa vai ser a nossa key. A gente tem que copiar ela e a gente vai fazer o translate para a língua que a gente quer, a língua final. Então a gente vem aqui e coloca Quick Tasks e a gente vê aqui German agora, Deutsch. Então a gente vai colocar teste apenas, só para a gente ver que está funcionando. Então a gente vem aqui, salva,
E como vocês puderam ver, porque a gente fez o debugging ali, que a gente está debugando, tudo da plataforma ficam com esses prefixos. Então, cuidado na hora de olhar as coisas, porque fica bem confuso, como vocês podem ver. Então, agora a gente vai mudar para o alemão em si, e a gente vai ver que esse Quick Tasks aqui no Employee Center vai ter que ser modificado agora para teste. Independente da língua. Eu não estou falando aqui como que a tradução, se a tradução está certa ou errada, eu estou querendo dar um teste para vocês que agora está tudo em alemão e a gente tem aqui essa mensagem, ela é teste em alemão. É essa a ideia para todas as tabelas. Só que um outro exemplo que eu quero dar é para esse TRT aqui. Então esse caminho aqui ele pode parecer um pouco complicado, mas depois que vocês pegam um jeito, vai ser uma coisa que vai bem rápido. Mas começando aqui, o que vocês têm que entender é que o TRT ele salva a informação de um objeto. Então, tu tem aqui esse document, que ele basicamente é o campo daquilo que tu quer procurar. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que esse TRT aqui, ele é um tópico. Então, uma coisa que eu tenho que procurar aqui é a coisa chamada tópico. Com isso, eu sei que dentro do Employee Center, como é um tópico, como vocês já podem ver aqui, ó, tem Computers, Asset Lifecycle, Network, IT, ó, Accessories, Computers, o que mais que tá aqui? Bom, a gente vai tentar achar o Phones and Mobility aqui. Então eu vou pular já para a última página, vamos, ó, dei sorte e a gente tem que achar o nome aqui. Vamos ver. Cadê? Perdi de novo. Phones and Mobility. Com isso, a gente já vê que existe uma tradução para o alemão que é Telephone and Mobilität. Então, o que a gente vai fazer? A gente, só para garantir que a gente está falando do mesmo, a gente vem aqui, coloca em alemão e é Telephone and Mobilität. Bom, vamos fazer a tradução disso, então, só para uma coisa teste aqui. A gente quer mudar a tradução disso. Então, a gente coloca aqui teste 1, a gente vai salvar e aqui agora tem que aparecer o teste 1 aqui. É o que eu espero. E não aconteceu. Bom que não tenha acontecido para a gente poder debugar o porquê que não aconteceu. Será que nesse tópico o nome que está aparecendo ali é o nome mesmo ou é algum outro campo? A gente vai verificar isso agora. Então a gente vem aqui, a gente vai na página tópico. Então a gente vai procurar por... A gente vai colocar aqui mais algumas... Agora está em alemão, eu vou voltar para o inglês para ficar um pouco mais fácil de vocês também. Mas basicamente aqui a gente tem que procurar agora Phones and Mobility e o campo realmente que a gente tem que fazer a tradução é nome. E ele está aqui, ó, nome. Então tá tudo certo, deveria ser esse. Então onde é que está o problema? Vamos tentar limpar cache para ver se funciona, para ver se ajuda alguma coisa. Limpei a cache. Para quem não sabe, tu dá um cache.to e ele já te ajuda a limpar a cache. A gente dá um refresh aqui, só que agora a gente está em inglês. A gente tem que voltar para o alemão. Vamos ver agora se a gente voltar para o alemão. Se vai mudar. Não mudou nada. Qual é o nosso próximo passo? A gente vai tentar deslogar e logar para ver se muda alguma coisa. Então a gente vem aqui. Opa. Deslogar. E agora eu vou logar de novo aqui e já vem. Me loguei de novo. E olha o que está aqui embaixo. Teste 1. Por que isso acontece? Essa é uma coisa que eu trato no meu curso também. É um curso que está disponível para compra também, onde eu falo sobre os 3 pilares dos portais. E é uma das coisas que a gente, quando trata de traduções, elas podem demorar um pouco para aparecer. Então agora que a gente já entendeu sobre o TRT, sobre o TRF, a gente sempre então tem que ficar ligado em qual tabela que a gente tem que fazer a tradução. Felipe, tá, tudo bem, agora eu sei como fazer as traduções, o que é perfeito, o que é top, mas agora a gente tem que saber sobre os widgets. Como é que a gente faz as coisas, quais são as best practices quando a gente está trabalhando com widgets? Como que a gente faz as traduções deles? E é esse momento que eu vou entrar
com a dica que vai salvar a tua vida também na hora de procurar as traduções, de como estruturar elas. Então agora a gente vai voltar para o portal, a gente vai criar um widget novo, do zero, para a gente ver como é que funciona. Então a gente vem aqui em Widget Editor, só tem que mudar para o inglês para a gente não se perder. E como vocês podem ver, eu uso bastante o SNUtils. Eu vou fazer um vídeo separado para vocês com os meus top 10 comandos que eu uso o tempo inteiro, que me ajudam muito na minha produtividade na hora de trabalhar dentro da plataforma. Então agora a gente vai criar um novo widget aqui, que vai ser um widget teste traduções. E a gente vai criar uma página chamada, uma página teste, né? Traduções. Que a gente vai ter o nosso widget lá dentro, apenas por motivos de teste. Então agora a nossa página está criada e a gente precisa colocar alguma coisa aqui. Vamos colocar para o nosso widget aparecer, só para a gente ter certeza que está tudo certo. Então tá, nosso widget está aqui. Agora que vem a parte interessante. Para tu fazer as traduções aqui no widget, existem duas formas. A primeira forma é de tu usar essa nomenclatura aqui e tu simplesmente coloca aquilo que está salvo dentro da tabela sys underline UI underline message. Essa tabela aqui, ó. Todas as entradas que estão aqui dentro, tu pode usar com a key aqui. Então, basicamente assim, tu vai conseguir fazer o translation, a tradução direta. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Eu só vou dar aqui um refresh nessa página, porque eu acabei me deslogando para poder fazer isso. Vamos dar como exemplo aqui, a gente vai criar a nossa key. Agora a gente vai criar e vai colocar FS, que são as minhas iniciais, teste página. E aqui que eu quero dizer para vocês que nessa key a gente vai criar uma estrutura para ela. Mas por enquanto a gente vai colocar só algum exemplo padrão aqui. Vamos colocar hey. E a gente vai criar em alemão Hallo. Pronto. Agora a gente tem a nossa tradução para essa key aqui e a gente pode usar basicamente com essa sintaxe aqui. Então, quando eu coloco isso e eu salvo, a gente tem o nosso hey e agora eu vou trocar para o alemão e a gente tem o nosso Hallo. Pronto. Agora a gente já entende como é que é uma das formas da gente colocar a tradução aqui. A segunda forma é bem parecido com a primeira, onde a gente vai entrar no widget e ao invés de usar essa sintaxe com dólar, a gente não vai usar assim. A gente vai fazer de uma outra forma. A gente pode usar o chamado data. E aqui a gente pode nomear uma variável que a gente quiser. E vou usar justamente variável 1. Só como exemplo, não é uma best practice, não faça isso. Sempre nomeie as variáveis do jeito que tu prefere, que tu quer, e uma maneira eficiente. Então a gente vem aqui e existe o método chamado getMessage. O que esse método faz? Dado uma key, uma chave, ele vai procurar nessa tabela sysUIMessage e vai pegar a tradução daquilo. Então, basicamente, a gente já tem o nosso valor que a gente precisa. Salvei o widget. E agora, o que eu faço? Também vou colocar aqui qualquer coisa para vocês verem que quando eu faço agora e eu venho em Log to Scope Data, uma coisa muito interessante que aparece agora é que eu consigo ver que essa variável que eu uso no data, ela já aparece aqui com alguma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa estando em alemão, para vocês verem. E aí vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. Eu faço em Log to Scope e agora, como vocês podem ver, variável Hallo, ela está aqui. Bom, entendemos como é que a gente pode pegar o valor de uma variável também pelo server do widget. Beleza, e como é que a gente faz agora para mostrar essa tradução? Para mostrar essa tradução, existe uma outra sintaxe, que é essa daqui, ó. Data.variável. Essa é a sintaxe normal de quando a gente está usando alguma informação do servidor.
Assim como também a gente poderia ter, vamos dizer assim, ó, pegando alguma informação pelo controller. Também poderia usar o c.data. Ou também poderia usar c.variável. Depende muito do que está acontecendo dentro desse widget. O meu foco aqui para mostrar para vocês é que existem duas sintaxes. A primeira é essa com dólar, que eu vou deixar aqui dentro. E a segunda é com o data.variável. E aqui também a gente vai pegar e vai colocar aqui. Quando eu salvo, agora a gente deve ter duas coisas aparecendo. Não essa página aqui. Então a gente tem aqui o nosso hey hey. E agora a gente vai para o alemão e a gente vai ter o nosso hello, hello. Deixa eu voltar para o inglês. Agora vocês viram que é bem simples de tu conseguir pegar os objetos e pegar essas traduções. Agora, qual é a best practice que eu faço e que eu recomendo e eu faço em todos os clientes? Eu sempre tento, na hora de criar essas keys aqui, de colocar uma estrutura decente para elas. O que significa? Vamos supor que vocês têm que fazer a tradução de várias páginas aqui. Vocês têm o index aqui, vocês depois têm que ir no My Requests, vocês têm que ir em várias páginas diferentes e ir fazendo as traduções. Se o widget é de vocês, ou seja, é um widget que já é clonado, eu geralmente tento aplicar a seguinte estrutura. Eu coloco, geralmente, aqui a instância do cliente, então eu vou dizer que a FS é a minha instância, porque são as minhas iniciais, e aqui geralmente eu coloco portal e eu vou agregando com coisas mais que fazem sentido. Então, como é que eu posso dizer aqui? A gente vai fazer a tradução para um widget. Então, eu coloco basicamente widget. O que mais que a gente pode colocar aqui? Não vamos nomear por widget porque vai ficar um pouco mais complexo a estrutura. Então, nesse caso aqui, a gente vai nomear por página. Então, a gente coloca FS portal e qual é a nossa página? A nossa página, ela se chama... Eu vou ter que voltar aqui. Se eu não me engano, FS traduções. E dentro dela, eu posso ter várias labels, né? Eu posso ter várias nomenclaturas que eu quero usar. Então, vamos colocar que a gente tem o título. Então, a gente vem aqui e coloca que a gente quer mudar o label título. Então, quando a gente salva, essa é a nossa primeira tradução para essa label aqui. Então, agora a gente vai voltar. A gente vai voltar para a lista que a gente tem com todas as nossas traduções dentro dessa SysUI page aqui. E a gente vem aqui e coloca como a gente estava antes, em inglês também, para a gente não se perder. Pronto. Agora a gente tem que para aquela página a gente tem tudo aquilo. Vamos supor que a gente tem um botão. Como é que eu recomendo? A gente está naquela página, a gente vem aqui e coloca botão e a gente coloca aqui label, por exemplo. Ou como vocês preferirem nomear. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês é criem uma estrutura na hora de fazer as traduções, para vocês saberem, depois puderem filtrar todas essas mensagens de uma maneira simples e rápida. Vamos supor aqui que o cliente pede uma lista de todas as coisas que vocês têm que traduzir para alguma página. Vocês podem fazer isso de uma maneira bem simples depois para entregar isso para eles. Vocês vêm aqui e vocês colocam, bom, baseado no meu filtro, baseado no meu padrão de coisas que eu criei, eu tenho aqui que são tudo que está relacionado a essa página, ela começa com esse prefixo aqui, FS portal, FS traduções. Então aqui tu pode ter, vamos supor que nem eu falei, tu tem botões, tu tem vários elementos ali dentro dessa página que tu pode simplesmente entrar aqui assim e fazer a tradução da maneira que tu quer. Isso facilita bastante por duas razões. Uma na hora de tu fazer as traduções e na outra de tu precisar de algum relatório de o que tu tem na página e também precisar modificar as coisas. Mas como eu falei, isso aqui só funciona se o widget é teu e se tu precisa criar as coisas do zero. Ou também, se algum widget que já foi clonado no passado, tu precisa fazer a reestruturação disso, fazer o famoso refactoring, recomendo que isso seja feito também. Isso vai salvar muito tempo na hora que vocês precisarem fazer alguma coisa. Mais uma vez eu preciso repetir.
essas não são as únicas maneiras que tem para se fazer. Eu estou passando para vocês a maneira que eu mais me adaptei e a maneira que mais me dá resultado na hora de fazer esse tipo de coisa dentro da plataforma. Então, se vocês têm alguma outra forma que vocês acham também que seja mais fácil, deixa aí nos comentários para a gente saber. E agora voltando para o dilema, qual que é melhor usar? É melhor usar assim, com dólar e o nome da chave, ou tu criar variáveis ali no server e simplesmente passar para o HTML? O que vocês acham? Se tu respondeu que tanto faz, concordo contigo. Mas agora vamos pensar um pouquinho na parte de esforço. Pensa que na parte do servidor, tu está criando várias variáveis aqui. Então tu está criando, vamos supor que a gente tem 5 variáveis. A gente vai começar 2, 3, 4, 5. Cada uma delas a gente está pegando uma key diferente. Agora imagina que tu está fazendo isso exatamente aqui também. A gente está colocando para cada uma delas apenas a chave. Vamos trabalhar com chaves aqui. Essa parte foi engraçada. Trabalhar com chaves, entendeu? Lembrando que isso daqui são as chaves apenas, não são as traduções direto. As traduções elas vão vir, dependendo da língua que o usuário está logado, ele vai aparecer já diretamente a tradução, se estiver disponível. Se não tiver tradução disponível, vai aparecer apenas a em inglês, a que já está criada. E se não tiver nenhuma, quando se usa essas chaves aqui, vai aparecer o nome da chave direto. Nesse caso aqui de todas as variáveis, que a gente tem 5 variáveis, a gente vai usar elas aqui também. Variável 1, variável 2, 3, 4, 5. Aqui desse lado. E aí, amanhã vem alguém da parte do marketing da tua empresa e diz: a gente precisa mudar todas as traduções daqui. E tu, por algum motivo, tu também quer trocar o nome das keys aqui, das chaves. Por quê? Porque faz mais sentido ao teu ver. Então tu vem aqui, tu quer mudar todas as keys, tu coloca o nome para não teste mais, mas tu coloca a página 1. E aí tu coloca, tu quer tirar o teste aqui, vamos dizer. Então tu vem aqui, tira todos eles. O que depois que tu faz isso aqui, que tu muda as keys, o que tu precisa mudar no teu HTML aqui? Nada. Porque teu HTML já está usando o nome das variáveis que já estava antes. Ah, Felipe, mas se tu muda nesse lado aqui, tu também pode muito bem mudar aqui. Claro, tu também pode. Porém, tu tem que pensar que esse HTML aqui é uma coisa simples que a gente está fazendo agora. A gente não tem nada aqui além dessas variáveis. Agora imagina que tu tem um HTML gigantesco e nesse HTML tu tem que ficar catando um por um dessas variáveis aqui, dessas chaves. Então tu vem aqui e procura a chave 1. Aí tu vai lá e muda. Aí tu vem aqui, página 2. E vamos supor que tu use não em um lugar, mas tu use em vários lugares também isso. Então é a complexidade do teu HTML que vai ditar como que tu vai trabalhar. Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma aqui, justamente por esse fato de tu conseguir fazer as traduções de uma forma rápida e se tu precisar mudar alguma coisa da chave, tu muda em um só lugar, tu muda aqui. As variáveis elas acabam tendo o mesmo nome e isso não influencia em nada. Agora, nesse outro caso aqui, tu ia ter que ir indo um por um. Página 2, aí tu vem aqui, página 3, coloca dólar, página 3 e por aí vai. E esse vídeo acabou ficando um pouco longo, eu queria que ele tivesse ficado um pouco mais curto, mas eu acabo sempre me empolgando na hora de explicar, quero mostrar vários exemplos para vocês, quero trazer alguma das realidades da implementação na hora, quero fazer com que vocês também entendam quais são essas percepções que são importantes na hora de pensar, não é simplesmente fazer, mas é simplesmente pensar como que a gente faz elas da melhor maneira possível. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal se tu ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e fica com Deus e até a próxima.